Sejam muito bem-vindas a mais um programa MK10. Eu sou a Jéssica Angélico e aqui você vai aprender o caminho para fazer a sua maquiagem para o trabalho em 10 minutos. Hoje nós vamos falar sobre sombra, né? Como fazer uma sombra fácil. Encaminhe esse vídeo para quem você conhece que usa maquiagem, certo? Que usa maquiagem para trabalhar, que precisa usar maquiagem. Então hoje a gente vai descomplicar um pouco a sombra, né? Vai tirar aquele mito grandioso que vocês têm sobre fazer a sombra. Então não é tão difícil assim fazer uma sombra se a gente sabe os passos certos, né, para fazer essa sombra. Então, primeiro de tudo, o que é uma sombra na maquiagem para o trabalho, né? Então a sombra na maquiagem para o trabalho nada mais é do que algo simples, algo que te dê, que valorize a sua beleza natural, algo que te realce, né? Então, o que é essa sombra natural? O que é esse realce? O que é? É abrir o olhar, é valorizar o olhar, né? Então, não é nada exagerado, não é nada forçado. Então, é algo mais tranquilo para se fazer. Não tem tanta coisa assim para você usar. Então, hoje eu vou falar sobre os pincéis, que pincéis que são mais fáceis para vocês utilizarem na hora de fazer a sombra. Então, assim, para que uma sombra seja fácil de fazer, você também precisa das ferramentas certas, né? Então, da mesma forma com que você precisa fazer uma maquiagem rápida, precisa fazer uma sombra fácil, você também precisa conhecer os materiais, né? Eu sempre brinco que se você não tem o pincel certo, é a mesma coisa que você ir pra roça e não levar enxada, né? Você não vai conseguir carpir direito se você levar um serrote, por exemplo, né? Então, para que você consiga fazer uma sombra bem facinho, você também precisa de alguns pincéis e eu vou falar hoje tudo sobre pincéis também pra você, como você vai usar um pincel para ficar a sombra ser mais fácil para você fazer aquele esfumado na sombra, para deixar aquela sombra bem bonitinha. Primeiro a gente precisa falar sobre o que não usar como sombra. Então, na maquiagem para o trabalho, a sombra, para ela ser mais fácil, para não ser algo difícil e não ser algo demorado para você fazer, então você precisa utilizar, o que eu indico é sempre utilizar uma sombra em pó, tá? Por que eu não indico na sombra do trabalho, na maquiagem para o trabalho, vocês utilizarem uma sombra líquida, uma sombra cremosa? Porque é mais difícil para você conseguir um efeito esfumado, é mais difícil para que você que não tem habilidade faça. Então eu sempre indico que vocês utilizem as sombras em pó. Tá, Gé, mas eu não conheço a minha cartela, eu não sei que cores combinar, como que eu faço para combinar? Então, que cores são as mais indicadas para o ambiente de trabalho? Então, eu separei duas paletas de sombra aqui, que eu uso muito, elas estão até velhinhas, sem tampa, tá? Ó, são as cores que eu mais uso e que eu indico, tá? Então, por que eu indico essas cores? Porque elas chegam na tonalidade natural da nossa pele, tá? Então, as sombras, tá? Quando você vai utilizar uma sombra que ela entra na tua cartela natural da tua pele, que ela entra na cartela natural, fica muito mais fácil de você aplicar e muito mais fácil de ela ficar sofisticada, dela ficar elegante. Então, por isso sim é importante você também prestar atenção nesses detalhes. Não é que você nunca vai poder usar uma sombra azul, você nunca vai poder usar uma sombra verde, você nunca vai poder usar uma sombra alaranjada, nunca vai poder usar uma... Não é isso que eu tô falando. O que eu tô falando é que pra você que não tem habilidade, pra você que ainda tá começando, pra você que gosta de maquiagem e quer parecer elegante, então essas cores aqui são as mais indicadas. Tá, Gé, mas qual sombra assim que é fundamental a gente ter? Então, gente, fundamental para que vocês tenham são nessa tonalidade de marrom, tá? Então, sempre tenham sombras marrom, tanto mais frio, que a gente chama, como os tons mais quentes, tá? Então, para quê? Para que você consiga equilibrar também na tonalidade da tua pele, você consiga fazer uma sombra bem legal. Separei outra paleta aqui, que é uma paleta que tem mais cores. Ela também tem os tons avermelhados, os tons mais bordô. Para quem que eu indico essas cores mais, esses vermelhos, essas cores assim? Eu indico para quem é mais morena, tá? Então, essas tonalidades aqui, eu indico para quem tem a pele mais morena, tá? Então, se vocês fiquem nessas... Quando vocês forem comprar uma paleta de sombras, prestem atenção na tonalidade. Então, sombras tem que ser sempre, tá? Principalmente para o trabalho, elas não podem ter cintilância. O que é a cintilância? A cintilância é aquele brilho,
tá? Então, quando a sombra tem um brilhinho, ela não é indicada para o ambiente de trabalho. Seja ele qual for, tá? Principalmente se for um trabalho formal, se você quer passar seriedade, se você quer passar sofisticação e elegância, pelo contrário do que as pessoas pensam, que tem que usar muito brilho, não. Ambiente de trabalho, corra do brilho, tá? Então, vocês vão usar sombras sem brilho. Tá, Gê, mas aí vai ficar uma coisa apagada. Não, não vai ficar uma coisa apagada. Vai depender de como que vocês vão fazer essa sombra, né? Então, depende de como você aplica essa sombra, como que você monta essa sombra. No caso aqui hoje, eu utilizei essa paleta aqui, ó. Então, vou mostrar pra vocês nos meus olhos, já vou mostrar pra vocês, tá? As cores que eu utilizei. Então, eu utilizei essa cor aqui, utilizei essa aqui, e esfumei no cantinho com essa aqui, tá? Então, esse esfumado mais escurinho eu fiz com essa. Tá? E a parte mais clarinha do meu olho eu utilizei essa, tá? Então, eu consigo trabalhar quando as cores, o que eu chamo de cores irmãs, sombras irmãs, são as que estão uma do lado da outra. Então, quando você compra uma paleta de sombras, deixa eu pegar essa aqui que tá mais coloridinha, é mais fácil para vocês verem. Então, as sombras que combinam entre si, elas têm a mesma tonalidade, elas são parecidas, uma do ladinho da outra. Então, é mais fácil de você fazer casar uma com a outra. Se você pega, tipo, uma numa ponta e pega outra na outra, por exemplo, vai dar muito contraste. Aqui, por exemplo, pega um amarelinho com o preto lá embaixo, né? Vai ficar muito contraste, muito difícil de você fazer um degradê para que ela fique bonita. Então, se você trabalha com cores que são parecidas, que estão perto, por exemplo, essas três aqui, ó, eu consigo fazer uma combinação com elas. O mais claro, o médio e o escuro. Tá? Não é que você não possa usar um branco com preto, por exemplo, mas aí tem que ter uma cor no meio para que você consiga fazer essa transição, para que ela não fique artificial, essa transição, e para que tenha um degradê natural, que é o que pede a maquiagem para o trabalho, certo? Bom, então, para que vocês não errem na sombra para o trabalho, nossa, gente, tá difícil. Pro trabalho, aí saiu. Então, para que vocês não errem nesse tipo de sombra, vocês precisam ter um pouquinho de noção do que é uma sombra pro trabalho e o que não é uma sombra pro trabalho, né? Porque quando você utiliza cores que não passam a mensagem correta, né? Por exemplo, se você trabalha na área da saúde, você atende o público, se você trabalha numa recepção, se você é professora, se você trabalha com crianças, né? Então, você tem que ter uma noção que as cores dessa sombra, elas têm que serem cores mais suaves, mais delicadas. Então, você não vai utilizar uma sombra pesada, uma sombra forte, tá? Uma sombra escura. E também não é porque você trabalha com crianças que você vai utilizar uma sombra azul, uma sombra pink, uma sombra alaranjada, tá? Então, tem que ter esse equilíbrio nas cores, tá? Então, quando você utiliza as cores certas, tá? Você tem que ter essa noção de que as cores, sim, elas fazem total diferença na hora de você fazer a maquiagem. Então, para começar, então, pega lá uma paleta neutra, sem brilho. Vamos tentar ir para a tonalidade da nossa pele, tá? Então, nada de você utilizar uma cor que não tem na sua pele, que não tem, não é uma cor natural, né? Por exemplo, quando a gente corre, a gente fica vermelha, né? Então, essa tonalidade mais rosadinha, né? Passa um ar mais de saúde, mas passa uma carinha mais de saúde. Então, até um rosinha, né? Então, você pode utilizar. Agora, você partir por um azul, por exemplo, não tá na nossa pele um azul, né? Não tá na nossa pele o preto, por exemplo, tá? Então, você tem que ter um pouquinho de cuidado ali nessas cores para que você consiga trazer essas cores naturais da tua pele. Quando a gente passa a base, para vocês entenderem, a gente passa a base. Não sei se vocês já aqui no meu condomínio estão pintando os prédios, né? E quando você pinta uma parede, ou você vai pintar uma tela, ou você vai passar uma base no rosto, é como se você fizesse uma camada branca. Então você tira todas as cores da pele. Então essa base que a gente passa, ela tira todas as cores. Porque quando a gente tá sem maquiagem, se vocês observarem, aqui a gente já é mais escurinha, né? Aqui a gente é mais escurinha. Então quando onde pega o sol, faz sombra. Então quando você devolve as cores naturais pro teu rosto, vai ficar muito mais harmônico, vai ficar muito mais elegante, vai ficar muito mais chique, tá? Então, quando você utiliza as cores certas ali, vai deixar um ar mais sofisticado, mais elegante, que é isso. Não precisa você fazer, por exemplo,
uma sombra preta com dourado, que isso é clássico, né? O pessoal vai pro preto com dourado, porque essa não tem erro, combina com tudo. Não combina com tudo. Tem a minha amiga consultora de imagem, né? A Gabriela, ela sempre fala assim, se você acha que o preto combina com tudo, você tá muito enganado, porque o preto não combina com tudo. Exatamente a sombra preta também. Tanto é que fiz meu teste de coloração pessoal, vou compartilhar com vocês esse conhecimento novo, né? Fiz o meu teste de coloração pessoal, não tem preto na minha cartela. Então, assim, a gente acha que preto combina com tudo. E aí não tem nem preto na minha cartela de cores. Então, o preto nem combina comigo, né? Então, depois que você conhece um pouquinho mais, né? Então, você já descobre que, mas eu achava que preto dava pra tudo, né? Ter um calçado preto, ter um vestido preto, né? Não é que eu não vou utilizar, né? Então, eu tenho que saber como utilizar com outros acessórios, outra questão da cor da maquiagem, para que combine isso, né? Porque eu posso utilizar o preto, mas não é o preto que vai com tudo. Então, na sombra do ambiente para o trabalho, então evitem utilizar sombra preta, porque pode passar um ar pesado, um ar mais gótico, né? Então tem que cuidar com isso, né? Com a forma com que você aplica. Ah, Gê, mas o teu olho tá com esfumadinho escurinho. Tá, você pode fazer um esfumadinho escurinho, né? Porque isso é para marcar o meu olhar, para chamar mais atenção pro meu olhar. Não necessariamente tem que ser, tem que ser tudo rosinha e nude e não vou ficar apagada, né? Até esses dias tinha uma moça na live, ela falou assim, Gê, mas se eu passar, eu já sou branca, se eu passar sombra clara, eu vou desaparecer. Não, se você passa a sombra da forma correta, você não vai desaparecer, né? A sombra, ela não tem que chegar antes que você tem que andar junto com ela. A beleza tem que ser, a pessoa olha e fala assim, nossa, como ela é bonita, né? Não tem que falar assim, nossa, olha a sombra dela. Então, esse é o principal, né? Se a tua sombra tá chegando primeiro que você, tem alguma coisa errada, tá? Então, tome cuidado com isso. Agora, uma coisa que eu queria compartilhar com vocês é a questão dos pincéis, né? Então, tão importante quanto você saber que cor de sombra usar, é qual pincel usar, né? Então, quando você sabe que pincel usar, para que serve cada pincel, fica muito mais fácil de você fazer uma sombra. Então, que pincel é fundamental que todo mundo tem que ter? Vocês sabem qual pincel que todo mundo tem que ter? Comenta aqui embaixo para mim, me diz qual pincel que todo mundo tem que ter. Então, o pincel que toda mulher deve ter, que precisa ter, é o pincel de esfumar. Por que o pincel de esfumar todas as mulheres precisam ter? Muita gente quer fazer sombra e só tem pincelzinho assim, ó, de aplicar sombra. Eu nem tenho muito pincel de aplicar, que eu mais aplico direto com o de esfumar do que o de aplicar. Então, de aplicar assim, a gente não utiliza quase, tá? Então, isso aqui é para depositar a sombra no olho, para que você consiga fazer um esfumado, para que a sombra fique esfumada, para que fique harmônico, para que fique suave, você precisa ter um pincel de esfumar. Tenho esse aqui, tá? Esse aqui, vou ver se ele tem numeração. Esse é o E11 da Macrylan. E eu tenho esse aqui, que eu uso sempre nos vídeos, é o M134. Hoje o R tá difícil aqui, né? Então, o pincel de esfumar, ele é fundamental na hora de você fazer uma sombra. Então, por que ele é fundamental na hora de fazer uma sombra, um pincel de esfumar? Porque se você deposita a sombra com um pincel de aplicar sombra e você quer esfumar, ele não vai esfumar, porque a cerda dele é durinha, ele não é maciozinho, e aí vai ficar aquela sombra marcada. Quando você usa um pincelzinho desse, ele fica fofinho, ele vai e vem. É como se ele fosse um pincel de pó pequenininho, o pincel de esfumar. Quando vocês forem comprar, vocês não souberem como comprar, então vocês vão olhar lá o pincel de esfumar, é aquele que ele parece um mini pincelzinho de pó. Que daí ele vai fazer um acabamento mais bonito, vai dar essa leveza, não vai parecer a sombra marcada. Outra coisa que é muito importante na hora de vocês utilizarem o pincel de esfumar, é vocês sempre terem um pincel limpo, tá? Por que um pincel limpo? Porque se você esfuma com um pincel sujo, vai marcar a tua sombra, vai deixar ela marcada, vai ficar feia. Então, sempre um pincel de esfumar e limpo, tá? Você utiliza para aplicar a sombra um pincel menor, né? Você deposita a sombra ali com um pincel menor e depois você volta esfumando com um pincel limpo, tá? Então, eu gosto também de esfumar. Uma dica que eu vou dar para vocês, muito importante, tá? Que é uma das formas, assim, que eu acho mais chique na maquiagem, que vocês podem usar, que não vai ter erro, que fica muito elegante, é vocês utilizarem o pó de contorno, tá? O pó de contorno, para vocês fazerem o esfumado do côncavo, fica muito elegante, porque mostra que você sabe fazer maquiagem, tá? Por quê? Porque ele é uma tonalidade certa, porque você não precisa esfumar com azul, esfumar com preto, esfumar... Até se você for esfumar uma sombra preta, né? Até o olho, smoking eyes, que não é indicado pro trabalho. Smoking eyes é aquele olho pretão com esfumado marrom, sabe? Acredito eu que vocês já devem ter visto por aí. Esse não é indicado para trabalhar,
tá? Esse é uma maquiagem indicada para uma festa, para um evento, tá? Então, quando você vai fazer um olho desse, você precisa esfumar com marrom côncavo. E o que é esse marrom? Que se você não tem uma sombra marrom, você pode utilizar o teu pó de contorno, tá? Então, você pode utilizar, tem vídeos meus que eu ensino também vocês fazerem sombra com blush, com o pó de contorno, né? Então, são cores, por que fica mais fácil de você fazer com essas cores? Porque são cores naturais da tua pele, então não tem erro na hora de você fazer a transição. Outra coisa muito importante na hora de vocês fazerem a sombra é vocês cuidarem a questão da transição. O que é a transição, para que vocês entendam de uma vez o que é uma transição de cor? Transição é a divisória de uma cor para outra. Por exemplo, no meu olho aqui, a gente tem a sombra clara, uma sombra média e no cantinho um escurinho, esfumado, certo? Para que não apareça a divisória, quando eu fechar o olho aqui, não ficar aquela marca assim das três cores, eu preciso esfumar. E como que eu vou esfumar? Então, na divisória das sombras, você vai fazer... Vamos dizer que aqui é a divisória da sombra. Eu venho esfumando no meinho. Eu faço um movimento circular no meinho, tá? Então, eu esfumo o meinho do meu olho aqui para que não fique a marcação. Isso também faz total diferença na hora da maquiagem, tá? Parece um pouco complicado quando a gente vai falando, mas se vocês forem prestando atenção nos detalhes, detalhezinhos fazem total diferença na hora de fazer uma sombra, tá? Então, assim, primeiro, lembrar das cores, né, que a gente já falei para vocês no comecinho, quais cores vocês devem utilizar, e aí também ter o pincel certo. Então, ter um pincel de esfumar para chamar de seu. Gé, mas tem diferença em pincel de esfumar? Tem diferença em pincel de esfumar. Como assim? E agora? Né? Tem muito pincel. E agora? Que pincel que eu uso para esfumar? Então, o pincel que você deve usar para esfumar, você deve cuidar com o tamanho do seu olho, com o tamanho do seu côncavo. Não adianta nada... Deixa eu ver se tem algum pincel grandão aqui perto. Acho que nem tem um perto. Mas, ó, pra vocês conseguirem ver a diferença, aqui a gente tem dois pincéis de esfumar, tá? Um maior e um menor. Quando você tem um olho muito pequenininho, o teu côncavo é muito pequenininho, prefira os de esfumar menor. Quando você tem um olhão que nem o meu, que tem bastante espaço, né? Tem o côncavo grande, você até pode pegar um de esfumar maior, tá? Faça essa medida aqui na hora de colocar no olho, ó. Esse aqui vai no meu côncavo? Vai no meu côncavo. Então, esse aqui também, quem tem olho maior até pode usar um menor, tá? Mas o mais indicado é um pincel que ele sirva nos seus olhos. Então, quando você vai utilizar um pincel para esfumar, ele precisa não ser muito grande. Porque se você tem esse espaço pequenininho, você pega um pincelzão para esfumar, você não vai conseguir fazer o esfumado certo, né? Então, é difícil para você fazer. Então, tem que procurar também um pincel que seja do tamanho do teu olho, tá? Então, nem muito grande e nem muito pequenininho, tá? Então, esse aqui é um pincel de esfumar tamanho médio e esse é um pincel maior, tá? De esfumar. Então, mas todo mundo tem que ter um pincel de esfumar. Então, você vai escolher, medir lá para ver qual que é o melhor para você, tá? Então, você vai colocar lá no olho, lá. Se for, vamos dizer que meu olho fosse pequenininho, se fosse aqui, ele cobrisse toda a minha pálpebra, ele ia ser muito pequeno, muito grande pro meu olho. Mas, eu consigo com um pequeno o mesmo resultado? Consegue. Mas, se você tiver um mais fofinho, maior, ele fica melhor pra você esfumar, tá? Agora, uma coisa que é importante vocês saberem, né? Por exemplo, que profissão deve utilizar sombra, né? Que maquiagem que deve utilizar sombra, que profissão que deve utilizar sombra, já toda profissão deve utilizar sombra, tem a enfermeira, médica, balconista, assistente social. Então, todo mundo tem que usar sombra. Todo mundo tem que usar sombra. Seja ela simples ou não, mais complicada, mas vamos facilitar aí para que não fique tão difícil de você não saber como fazer. Então, o mais fácil para que vocês façam uma sombra fácil é vocês utilizarem as cores da sua pele. Então, opte por marrom, por salmãozinho, por nude, tá? Então, vocês vão nessa tonalidade de cor de sombra que não tem erro, tá? E aí você pode fazer como eu fiz hoje. Hoje eu fiz um esfumado com lápis marrom, tá? No meu olho. E depois eu vim com a sombra em cima. Por quê? Porque isso dá um destaque no meu olhar, principalmente porque eu tô fazendo a gravação com vídeo. Então, no vídeo, a minha maquiagem tem que ser mais escura para que apareça. Então, se você trabalha com marketing digital, que você trabalha com Instagram, se você trabalha com YouTube, se você trabalha com
com luz, com iluminação, com vídeo, né? Qualquer que seja a sua profissão, que você trabalha com isso, você precisa destacar mais o seu olhar. Você precisa que a sua base seja mais escura. Por quê? Porque senão vai parecer que você tá muito branca, né? Porque principalmente se você trabalha com LED, iluminação de LED, esses rings, que todo mundo hoje tem um ring, né? Então, se você trabalha com ring, isso vai deixar a tua pele muito mais branca. E às vezes nem parece que você tá maquiada. Hoje, eu não estou de filtro. Parece até que eu tô de filtro, mas eu não estou de filtro, tá? Então, hoje eu não estou utilizando filtro. Eu apenas passei uma base mais escura que a minha pele, tá? Então, às vezes eu coloco um filtro aqui porque eu tava com maquiagem do dia a dia, né? Eu não fiz uma outra maquiagem mais escura. Mas se você for gravar, se você for utilizar vídeo, então é interessante que você marque mais olhar, que você vá tirar foto, por exemplo, então você tem que marcar mais olhar. E para isso precisa ser uma sombra preta? Não, não precisa ser uma sombra preta. Você pode esfumar com lápis marrom, você pode esfumar com a própria sombra marrom, o teu olho, tá? Não precisa necessariamente ser preto, tá, gente? Então, cuidado com o preto para não passar um ar muito pesado na maquiagem do trabalho, tá? Então, mesmo que você seja advogada, mesmo que você seja advogada, mesmo que você seja juíza, mesmo que você seja juíza, mesmo que eu seja promotora, né? Mesmo que você seja promotora. Então, não se usa maquiagem preta no ambiente de trabalho. O preto vocês deixam para festas, formaturas, eventos, tá? Então, você não utiliza uma sombra preta no dia a dia, tá? Não importa qual seja a sua profissão. Você pode ir para tonalidades de marrom mais escuro, mas não utilizar o preto, tá? Então, cuidem com esse detalhezinho, que a sofisticação, como eu já falei para vocês, mora nos detalhes. Então, prestem atenção nesses detalhes, que eles fazem total diferença, tá? E uma das coisas, assim, se você tem dificuldade na hora de fazer a sombra e suja a pele, né? Isso é uma coisa que sempre eu escuto das alunas, né? Que eu posso fazer? Porque eu sempre sujo, borro. Como que eu faço para não borrar esse olho, para não sujar minha pele, né? Então, o que eu preciso fazer? Eu faço sombra, fica borrado. O que eu tenho que fazer? Então, primeiro, o que você pode fazer, tá? O que eu indico, você vai limpar a tua pele, vai hidratar a tua pele, vai proteger a tua pele, e aí você vai fazer primeiro os olhos. E aí, quando você faz primeiro os olhos, se borrar na parte inferior dos olhos, borrar a pele aqui, você pode pegar um lencinho, um algodãozinho e limpar essa parte. Então, por isso que quando você vai fazer um olho mais escuro, ou que você sempre borra, né, que derrama, que suja, então faça primeiro os olhos. Até tem uma amiga minha aqui, uma aluna minha aqui, que ela falou pra mim um dia que ela foi num salão e aí o maquiador começou pelos olhos e ela achou tão estranho. Ela falou assim, nossa, paguei só pro cara fazer meus olhos, né? E não, é que quando você tá em atendimento, eu já fiz isso em atendimento também, quando você tá em atendimento e aí a cliente quer um olho escuro, quer um olho marcado, você faz primeiro os olhos. Por quê? Porque você não vai perder o serviço da pele. Porque se sujar a pele depois, fica muito mais fácil para você limpar. Então, quando você faz primeiro os olhos, tem menos chance de você errar, menos chance de você borrar. Então, a primeira forma de quem não tem habilidade para fazer uma sombra, que acha que vai sujar a pele, que suja a pele, que não sabe como selar bem a pele antes e vai limpar e borra, então faça primeiro os olhos, tá? Então, primeiro você faz a sombra, daí depois você vai fazer a pele. Aí você limpa a parte de baixo e faz a pele. Outra coisa que é muito importante, né, que todo mundo pergunta, que fala assim, Gê, mas o meu olho borra, minha sombra borra, eu escorro, e o que eu faço para que essa maquiagem dure, para que essa minha sombra fixe na pele, né? Então, primeiro de tudo, qualidade de produtos, tá? Qualidade não tem a ver com preço, tá? Então, qualidade do produto, tá? Mas outra coisa mais importante que quase a qualidade do produto é você neutralizar a parte da pálpebra, tá? Tanto pálpebra móvel quanto pálpebra fixa, que são fixa aqui e móvel essa aqui. Neutralizar ela como? Você vai neutralizar ela com base ou com corretivo, né? Aqui vocês veem pouco eu utilizando corretivo, eu utilizo o corretivo mais na maquiagem profissional, no dia a dia eu nem indico utilizar corretivo, tá? Então, mas neutralizar é passar base em toda a pálpebra, tá? Então, por que passar base em toda a pálpebra? Porque se você não passa base na pálpebra, a sombra não vai aparecer,
tá? Então, tão importante quanto você fazer uma pele bem feita, você também precisa passar base na área dos olhos. Tem muita gente que pergunta assim, mas passa base em tudo? Sim, passa base em tudo. Passa base, inclusive até pertinho da orelha, pertinho do cabelo, né? Na raiz do cabelo você vai passar. E na área dos olhos para que a sombra fixe. Caso você não faça essa neutralização da pele, talvez a sua sombra vai escorrer durante o dia, não vai aparecer quando você passa, né? Porque eu comprei uma sombra, mas ela não aparece. Já aconteceu com alguma de vocês aí de comprar uma sombra e ela não aparecer? E eu acredito que, pelo que eu já ouvi das minhas alunas, não foram poucas que compraram sombra e a sombra não aparece. E aí, o que você precisa fazer? Neutralizar a pele, tá? É a questão, não é que a sombra não aparece, é que a tua pele não está pronta para receber essa sombra, né? E aí, por isso não aparece, tá? Então, e outra forma de aplicar a sombra para que ela apareça, por exemplo, é aplicar com os dedos. O dedo também vai fazer com que a sombra pigmente mais. Por que você passa o dedo na paleta de sombra? Você pega lá, passa o dedo lá e passa na mão na hora de comprar e fala assim, nossa, que linda essa sombra. Aí você chega em casa, aí você vai fazer a sombra, você pega o pincel, aí você pega o pincel e vai passar lá no olho. Você pega o pincel lá e vai passar. Fala, ué, mas não tá aparecendo. Por quê? Porque essa fricção de dedos, tá? Quando você fixa o dedo na sombra e depois você passa na pele, ela vai pigmentar mais, tá? Então, do que você passar direto com o pincel. Outra forma de a sombra pigmentar é você umedecer a sombra, mas cuidado com como você umedece a sombra, tá? Para que não crie bolor, para que, né? Então, você pode umedecer sim o seu pincel. Passa o pincel, não de esfumar, um pincel de aplicar a sombra, tá? Um pincelzinho de aplicar. Você vai umedecer ele, passa ele na aguinha lá. E aí você pode fazer uma laminha lá na sombra, tá? E se você fazendo a laminha na sombra... Deixa eu ver, acho que eu tenho uma água aqui. Vou mostrar pra vocês como que faz, só um pouquinho. Molhei meu pincel. E aí, eu venho na minha paleta de sombras e faço um barrinho. Ó. Quando você faz esse barrinho aqui, na hora que você vai aplicar a sombra, ó, vai fazer um barrinho bem melequentinho. Deixa eu ver mais aqui. Ó, fiz um barrinho aqui. E aí, quando você vai aplicar, a sombra aparece muito mais, tá? Então, uma das formas de aplicar sombra, que você quer que ela fixe, que ela não escorra durante o dia, é você umedecer ela, tá? Pode só umedecer o pincel, não é que você vai jogar água dentro da sombra, tá? Daqui a pouquinho vocês vão ver que ela já vai secar aqui, ela já tá secando, tá? E aí, você vai fazer esse barrinho e você vai aplicar a sombra. Então, assim, ela pigmenta muito mais, tá? Então, uma das formas da sombra aparecer é você também umedecer. Ou aplicar com o dedo, que é o que eu expliquei pra vocês antes. Vocês vão pegar lá, pressionar lá e passar na área dos olhos. Como não errar na hora de aplicar a sombra? Essa é uma das... Eu acho assim que uma dos erros maiores que eu vejo por aí é essa. Porque assim, gente, quando você trabalha na área, você observa os erros das pessoas. Não tem como, né? Os erros das pessoas. Então, o que eu vejo muito que as pessoas estão errando muito e erram muito. Vamos lá, deixa eu pegar um pincel aqui que tem a pontinha fininha aqui. Não tem nenhuma pontinha bem fininha, mas pode ser esse aqui que tá mais bonitinho. Ó, aqui é o meu côncavo, certo? Todo mundo vendo meu côncavo aqui. Côncavo é quando eu sinto meu ossinho aqui, ó, tá? Eu tenho a pálpebra gordinha, eu não sinto meu côncavo. Você vai sentir sim, enfia o pincelzinho aqui que você vai sentir o côncavo. Tem um ossinho aqui, tá? Que é o contorno do nosso olho. Por mais que você tenha a pálpebra gordinha, você vai sentir o ossinho aqui. Aqui é teu côncavo. Nunca, nunca, nunca suba a sombra mais escura na pálpebra fixa, que é essa parte aqui que não mexe do nosso olho, tá? Só na pálpebra móvel. Se você sobe aqui, vai ficar brega, vai ficar feio, vai ficar deselegante. Então, sombra escura, tá? Vocês podem perceber que aqui a minha tem um degradê de cores. Então, tem o mais clarinho no começo e ela vai subindo pro mais rosadinho, certo? Então, mas eu não subi com a sombra escura pra cima dessa parte. Por quê? Isso que muita gente acha que pode levantar o olhar, pode derrubar mais o olhar se você não souber aplicar, tá? A gente, como maquiador profissional, a gente tem algumas técnicas que a gente consegue puxar o olhar mais pra cima. Mas se você é amadora,
não faça isso porque pode deixar a tua pálpebra mais caída. Se você tem o olho gordinho, tá? Atenção para as meninas do olho gordinho, que vem sempre me perguntando, você não fala de olho gordinho? Então agora é a hora do olho gordinho. Se a tua pálpebra é gordinha, a tua pálpebra é caída, não aplique sombra escura aqui. Por quê? Porque se você aplicar a sombra escura aqui, vai cair mais, o teu olhar vai te deixar com o olhar assim, ó. Vai te deixar com o olho caído. Então, não pode aplicar sombra escura aqui nessa parte. Por quê? Porque vai derrubar o olhar. Em vez de levantar o olhar, vai derrubar. O que você pode fazer para levantar esse olhar? Você pode iluminar o arco da sobrancelha. Jé, o que é iluminar o arco da sobrancelha? Iluminar o arco da sobrancelha é essa parte aqui, ó. Tá? Então, como que você pode iluminar aqui o arco da sobrancelha? Se você não tem muito espaço, tá? O que você pode fazer? Eu vou fazer agora para mostrar para vocês, tá? Vou pegar um lápis nude aqui. Se você não tem espaço, eu tenho bastante, tá? Mas se você não tem espaço, você pode fazer isso. Pega o lápis nude lá, passa rente a sobrancelha e dá uma levantadinha no olhar. Tá? Só esse lápis nude aqui, passei e apaguei com o dedo. Por que eu apaguei com o dedo? Para não ficar a marca aqui do meu lápis, tá? Eu quero que ele fique clarinho, mas que não fique muito, tá? Ó, isso aqui dá uma levantada no olhar. Vou fazer do outro lado aqui para vocês verem. Percebam que eu não começo desde o começo da minha sobrancelha. Eu só passo do meio para fora com o lápis nude. Pode fazer com sombra nude, Jé? Pode fazer com sombra nude. Pode fazer com de pó compacto? Pode fazer com pó compacto. Então, se você quer levantar teu olhar, em vez de você escurecer essa área, você ilumina, né? Então, tudo que é claro vai abrir o olhar. Tipo, aqui no meio dos meus olhos, eu tô com sombra clara. Isso faz abrir o meu olhar. Se eu tivesse com uma sombra escura aqui, ia deixar meu olho menorzinho. Então, por que eu sempre falo pra vocês que se vocês passarem a sombra nos olhos e ela for uma sombra escura, vai diminuir mais o teu olhar em vez de abrir mais o teu olhar. Então, cuidado, delineado grosso para quem tem olho pequenininho, não dá, porque vai diminuir mais o olhar, vai deixar o olho mais caidinho, tá? E esse esfumado no cantinho que eu fiz aqui mais larguinho, ele dá a impressão do meu olho ficar mais amendoadinho, tá? Então, dá esse efeito mais puxadinho. Jé, se eu quisesse fazer uma sombra puxada, que um delineado gatinho dava pra fazer, dá pra fazer. Mas cuidado se a tua pálpebra é gordinha, se a tua pálpebra é caída, porque não é que não pode usar, gente. Você até pode usar o que você quiser. Mas o que eu tô falando aqui é o que vai te deixar mais elegante, mais sofisticado, tá? Então, você usa o que você quiser, tá? Mas, se você for fazer um gatinho aqui e ele não ficar bem feito, quando você abre o olhar, ele vai parecer uma vírgula, vai parecer um símbolo da Nike, vai parecer qualquer coisa menos um gatinho, tá? Então, você tem que tomar esse cuidado com o formato do teu olho também, porque nem tudo que eu uso você pode usar, né? Então, tem que ter essa noção também. Então, o que é mais legal? Em vez de você fazer um gatinho, faz um olho esfumado no cantinho, de preto, tá? Com lápis marrom, com a sombra escura. Não precisa você subir esse preto, porque quando você sobe, você tem a pálpebra gordinha, você tem a pálpebra caída, e você passa o escuro aqui, vai derrubar mais o teu olhar, você vai ficar com o olhar pesado e caído, tá? Então, não é interessante quem tem a pálpebra gordinha, pálpebra caída, fazer a sombra escura aqui, tá? Porque não vai levantar o olhar. Então, como que vocês podem levantar o olhar? Passando uma sombra clara aqui, certo? Então, para recapitular o que a gente aprendeu hoje, tá? Que vocês aprenderam hoje. Então, eu vou voltar e falar um pouquinho, tem bastante gente aqui. Vou voltar e vou falar um pouquinho das cores, tá? Das sombras. Então, cores que eu indico que todas as mulheres devem ter, tá? Então, cores que lembram a tonalidade da tua pele. Então, que cor que tem no meu cabelo, na minha sobrancelha, quando eu fico rosadinha, que cor que eu fico, né? Que é um rosinha assim. Então, uma paleta que tem essas cores e que não seja cintilante é o que é indicado para maquiagem para o trabalho, tá? Qual a forma de fazer para fixar essa sombra? Ou umedecer o pincel, né? Olhem a sombra que eu passei aquela hora, ela já secou, tá vendo? Era essa aqui, ó. Essa aqui tá apagadinha, mas ela não tá úmida, ela só tá gasta mesmo, que tá mais escuro, ó. Mas essa aqui que eu umedeci, ela já secou, tá? Então, quando você não faz uma lamona, né? Que você faz só uma laminha, ela já seca rapidinho, tá? E fixa bastante a sombra. Então, passar também a base na área dos olhos, que é importante, tá? Não esqueçam disso. Base tem que passar em todo o rosto, tá? Então, todo o rosto tem que passar base. Inclusive na área dos olhos, tá? Pra neutralizar essa pele, para que a sombra apareça.
né? A outra cartela de paleta de sombras aqui que eu tenho aqui, então são essas, tá? Que são sombras mais terrosas, mais vermelhas, mas aqui também tem os marrons. Você consegue fazer uma combinação de cores para que fique harmônico na hora que você usa, tá? Essas cores mais amareladas aqui, eu indico para iluminar o arco da sobrancelha para quem é mais morena, porque aí esse amarelo remete ao dourado, então vai valorizar mais você que é morena. Morena que eu digo negra, tá, gente? Mais morena que eu, né? As mais clarinhas que eu prefiram cores mais rosinha, mais claro, tá? Para iluminar o arco da sobrancelha, para fazer parte interna dos olhos. E se você é mais negra, mais morena para negra, você vai pro nude, pro bege, tá? Então, mais morena, você vai utilizar nude bege, amarelinho, né? E aí, se você é mais branquinha, você vai partir pro nude rosado, tá? Então, você vai partindo pro nude mais rosado, perolado, tá? Gente, agora, vamos lembrar dos pincéis que a gente mostrou pra vocês hoje. Então, pincel pra fazer uma sombra fácil é o pincel de esfumar, tá? Então, tem um pincel de esfumar, vou deixar ele aqui no holoforte, aqui, ó. Né? Pincel de esfumar, então, pra fazer uma sombra fácil, você precisa ter um pincel de esfumar. Então, anota aí, porque esse aqui, se você não tem, você precisa comprar. É caro? Não é caro, tá? Você pode comprar em lojas de cosmético, lojas, perfumarias, aqui em São Paulo chama perfumaria, né? Pode comprar na internet, então, pincel de esfumar, tá? Então, esse aqui é da Macrylan, mas tem da Quem Disse Berenice, tem Boticário, tem... Nossa, gente, tanta marca que eu não... Ruby Rose, nossa, enfim. Tem milhões de marcas que você pode utilizar esse pincel de esfumar, tá? Que você pode utilizar. Então, você vai ver qual que você pode pagar. Mas, de R$10 a R$30, R$40 é o preço desses pincéis, tá? Se você comprar mais que isso, eu não vejo necessidade. Eu acho que não tem necessidade. Eles não são tão diferentes um assim do outro. Tá? É mais questão de marca mesmo, questão de posicionamento da marca no mercado, mas assim, Macrylan eu acho que dá pra todo mundo comprar, custo-benefício ótimo, tá? Então, esse aqui é até um da Macrylan, e olha que bonitinho que ele é. Um beijo bem grandão, fiquem com Deus, tchau!